E aí, nesse jogo aqui do Hellpoint, do Blue Sun, por exemplo, é, a gente teve foi um projeto que a gente fez em outsourcing, né, uma empresa de outsourcing que é a Void Studios. Eu trabalho já faz um certo tempo prestando alguns serviços para a Void. Não foi o único jogo que eu já trabalhei com eles. Trabalhei também no Avatar, né, no Quest for Balance. Trabalhei no Hellpoint, entre alguns outros. Tá? Nesse cartaz, por exemplo, de promoção do jogo, eu só não participei de dois personagens que estão na tela. Então, eu participei basicamente de um grande número de assets, não só de skins, como também de game assets, hero assets e assets complementares para o game. Né? Então foi um processo de aprendizado aqui bem interessante e foi um desenvolvimento bem legal com a equipe, assim, né? A gente teve um trabalho bem bacana. E aí, como eu falei para vocês, eu vou mostrar uh, 3 estudos de concept aqui, resultados que a gente teve que pegar para trabalhar. Então, já vou no primeiro aqui para mostrar um exemplo do que a gente acabava fazendo lá, e esse aqui foi um dos assets de cenário que eu acabei fazendo, né, basicamente um hero asset, né, um cajado que vira uma arma, enfim, tá? Então a gente acaba recebendo o conceito, trabalha ele num software, né, um software bem famoso, no caso, né, muita gente usa, que é o ZBrush, né? Fiz o cajado, e depois a gente faz um processo de retopo e cria as texturas dele para ele ficar muito leve, né? Ele tem que ficar muito leve dentro do jogo. E vocês, para quem ainda não entendeu o que é essa questão de ele ficar bem leve, vocês já vão entender já já quando eu mostrar um exemplo prático, tá? Então, basicamente, o que você enxerga dentro de um jogo é um resultado de vários mapas e texturas que ele gera cálculos ali dentro para que a peça fique bonita visualmente e pareça, né, ter milhares e milhares de polígonos ali, ter todas as ranhuras, todas as sujeirinhas, todas as texturas, funcionar como se fosse da vida real, mas na verdade é um grande engodo, né, uma grande mentira, enquanto ele, na verdade, ele é bem leve, né, ele parece um toy art bem simplificado mesmo, com bem pouco número de polígonos ali, tá? Aqui para mostrar para vocês, tá, os 4 mapas dessa peça, né, desse cajado, né, que a gente usou, tá, que é o mapa de cor dele, o mapa de normal, que é esse mapa onde ele tem um RGB, que é onde ele simula pelo cálculo de cores, aonde é um buraco, aonde é um relevo, tá, aonde a massa sobe, aonde a massa desce, tá, e a gente acaba vendo aqui o resultado da peça, se ele vai simular essas fraturas, essas ranhuras na peça, para que a gente não precise deixar isso na modelagem e a peça fique bem mais leve, né? Então é um mapa que ajuda bastante. O mapa, eu diria que um dos mapas, se não o mapa mais importante, perdendo só para o de cor mesmo, né? O base color ou diffuse, dependendo do lugar que você estiver trabalhando, eles podem dar outro nome. Tá? Temos o mapa aqui de metallic, tá? Onde ele simula os brilhos de metal. Eu não vou entrar muito na parte técnica por causa da questão do tempo, mas é um mapa que vai ajudar a gente a entender aonde tem mais reflexos, mais brilhos, né, onde pode ser mais metálico ou não. Tá? E por último, o mapa de roughness, o mapa de aspereza, né, onde eu vou simular minhas áreas mais lisinhas e as áreas onde não são tão lisas, né? Ou seja, isso também vai influenciar de certa forma no brilho, só que sem transformar ele em algo metálico. Dependendo desse mapa, a peça e o personagem pode ficar até molhado, né? Fica com uma sensação dele estar molhado. Então, cada mapa tem uma função muito específica. Existem outros tipos de mapa, tá? Mas nesse jogo especificamente a gente não usou muita coisa diferente, não. Tá? Vamos dar aqui. Tá? Fazendo rápido um levantamento sobre os conceitos, tá? De como a gente normalmente a gente recebe isso. Quando na Void nós somos separados em equipe, tá? Em equipes, então cada parte da equipe vai fazer alguma parte específica. Geralmente o nosso lead, né, o nosso Scrum Master, ou o lead da nossa área ali, o nosso diretor de arte, ele normalmente separa os autores das artes em suas habilidades mais proeminentes, né? Então, por exemplo, eu peguei esse personagem que
é um homem de negócios e ele tem esse nome bem característico, é o anticristo, né? É o businessman. Não fui eu que dei o nome do personagem, tá? Eu recebo o conceito assim. E esse aqui é um conceito muito, muito razoável mesmo, assim, é muito bom, razoável para bom, porque ele tem não só a visão do personagem de frente, como de lado, como e de costas também, como ele tem uma espécie de ID maps, ou seja, umas referências, sapatos de referências ali, como ele quer que a gente fique com o couro, né? Como que quer que o tecido tenha de caimento no personagem. Então, essas coisas que a gente acaba observando na peça. Então, foi um conceito que quase não me deu problemas, tá? Apesar de ser um terno, assim, depois eu vou mostrar as outras armaduras para vocês repararem, mas um terno tecnicamente não daria tanto trabalho, o que deu mais trabalho, na verdade, foi o sapato, nesse caso, do personagem, então tudo tinha que ser prático, né? Então a parte de cima do terno, a parte de baixo do terno, o sapato, eles tinham que ser cambiáveis, né? Então, dentro do jogo, você tem o poder de trocar, né? Então a gente tinha um jeito específico de abrir ao ver, de modelar e tudo mais. Enfim, tá? Aqui a modelagem dele, high poly, e esse ser atrás azul, para quem jogou o jogo, eu não sei o nome do personagem, tá, gente? A gente chamava ele de Alien, simplesmente, porque apesar dele parecer um humano, ele é um alien, ele tem 9 cabeças de proporção, então ele é um alien que tem 2 indicadores, 2 polegares opositores em cada mão, né? Se vocês olharem, repararem na mão dele, ele tem uma mão bastante peculiar. E para quem já jogou o jogo, assim, ele nem tem essa cor, ele nem é azul, né? Ele tem uma cor mais um humano meio não toma muito sol, assim, né? Então ele tem uma cor meio um rosado mais lavado, assim. Então, e aí nesse caso aqui, por exemplo, quando eu fui trabalhar esse terno, a primeira coisa que eu pensei foi, vou usar um Marvelous. O que é o Marvelous? O Marvelous é um software que só prepara roupa, só faz tecido. Porque eu pensei que eu poderia ganhar muito tempo com tecido, com drapejamentos e tudo mais. Né? Porém, eu tive um grande problema com Marvelous enquanto eu produzia essa peça e pelo prazo eu tive de refazê-la inteira. Aí o que eu fiz? Simplesmente modelei direto no ZBrush, né, para depois fazer a retopo no Maya. Um caminho um pouco mais longo, mas o resultado final deu certo. Isso é uma experiência que eu já entrego para vocês. Nenhum estúdio vai estar preocupado com que tipo de software você usa, tá? Se você usa o ZBrush, se você usa o Maya, se você usa o Marvelous, tá? Se você usa o Blender, ele quer a peça entregue dentro do prazo, né? Então, são coisas que a gente tem que ter em mente quando estiver produzindo algo, tá? Não é o Maya que vai fazer sua qualidade, não é o ZBrush que vai fazer sua qualidade, não é o Blender que vai fazer sua qualidade, o seu talento, sua capacidade de produção, e lembrando, né, que o software vai ser só no caso aí, uma ferramenta, como foi aqui nesse caso, né? Então, eu saí rapidamente do Marvelous, fui direto para o ZBrush, que eu sabia que eu ia conseguir fazer e resolver tudo num tempo, tá? Do que ficar perdendo muito tempo ali tentando resolver no Marvelous o, qualquer tipo de problema ali que viesse a acontecer, tá? Aqui para vocês verem, tá? Como que ficou o uniforme. Isso aqui é o in-game mesmo. Isso aqui seria como ele foi para dentro do jogo. Então, aqui ele já está low poly, ele já está super leve, ele já está com o número de tris bem baixo, tá? Então é uma coisa que a gente acaba fazendo, e as texturas do tecido a gente usou dentro do recomendado pelo estúdio, né, para como ele deveria aparecer. No final das contas, ele acabou ganhando 2 ternos, para quem já jogou o jogo. Ele tem não só um que é mais escuro do que esse, como também ganhou um branquinho. Então ele também tem um terno branco e um terno preto dentro do game para poder, enfim, para quem for jogar lá e quiser ser um alienígena com muito estilo de terno, tá aí, né? Parece esses ternos de jogador de futebol, né?
Aqui é a demonstração de como a peça ficou com o personagem deles, né? Então ele tinha que servir no personagem, o que era uma coisa muito importante, por isso que eu falei que esse conceito foi de razoável para bom, e eu vou falar por que tem de razoável para bom, porque nem sempre o conceito chega assim, tá? Muitas vezes você tem que interpretar algumas coisas. Esse é um conceito que veio e não deu muita abertura para fazer interpretação. Ele estava ali, preto no branco, tudo certinho, o que a gente podia ou não fazer com ele, tá? A única questão é que eu tive que acertar dentro do caimento do personagem, né? Então ele não é um personagem heróico, onde ele é muito forte, ele é um alienígena bem esguio, ele é bem magricelo, na verdade, dentro do game, assim, então a roupa tinha que dar essa certa imponência dele, mas ao mesmo tempo não podia quebrar a silhueta dele, né? Então, para mostrar para o nosso cliente, a gente, né, fazia umas demonstrações assim, de como fica, né, o uniforme dele, uniforme, a skin no caso, né, dentro do personagem, tá? E aí, falando em conceito, eu falei que tem aquele conceito era de razoável para bom, né? Aqui tem um conceito que foi bastante polêmico, assim, né? E eu acredito que esse personagem, esse conceito foi passado para mim por uma questão, tá? Porque, como eu falei para vocês ali naquele primeiro, no primeiro personagem ali do boi, né? Eu vim da ilustração e vim do desenho, então o pessoal do estúdio sabia, né, dessa minha capacidade de desenhar, então talvez eles confiaram que eu ia conseguir interpretar melhor esse conceito. Esse aqui é o típico conceito, não é incomum receber conceito assim. Como eu falei, tem uma questão do tempo, prazos, né, para serem entregues. Provavelmente o que aconteceu quando a gente faz outsourcing tem coisas que a gente acaba não sabendo. Mas eles jogaram isso na mesa para a gente e perguntaram: vocês conseguem fazer? Vocês têm mais liberdade do que qualquer outro conceito. Vocês podem até criar em cima. E a gente falou: vamos lá, vamos, né? Como eu diria no popular, né? Vamos para cima. Peguei o conceito para trabalhar, me deram um pouco mais de prazo, né? Porque eu ia ter que criar junto e comecei a criar esse uniforme, né? Baseado aqui no conceito do personagem, parece meio que uma inteligência artificial fraca, mas na época nem tinha, tá, gente? Então, isso aqui realmente tem uma cara de ser um estudo de brainstorm, sim, alguém riscou ali na hora, chegaram a um conceito e falar, beleza, vamos seguir por aqui. Provavelmente não deu tempo de refinar. Isso é super normal acontecer também. Então, a partir disso, eu comecei a modelar o personagem sem conceito mesmo. Então, isso foi uma situação bastante mesmo peculiar, assim, nova, assim, para mim, assim, né? Normalmente a gente tem os conceitos, eles acabam vindo um pouco mais completos, esse não veio. Tá? E aí fiz um estudo em cima do que o conceito me apresentava de versão, e desse conceito, dessa versão, fiz um high poly, entreguei, e aí a gente acaba passando por alguns processos de feedback, né? O que pode mudar aqui, o que pode mudar lá e tal, enfim. Nesse processo, por exemplo, do high poly, onde eu levei o personagem para o ZBrush para fazer cada peça, para modelar cada peça, esse resultado foi o que mais próximo ficou da aprovação, né, para depois a gente ter o resultado final dele com a armadura, com todos os pedaços de armadura, algo que se assemelhasse com o conceito dentro do corpo do personagem, né? E tá lá dentro do jogo. Esse aqui é um dos meus preferidos pela liberdade que eu recebi assim na modelagem. Um processo bem legal assim de trabalhar. E ele tá super leve, parece que ele tem bastante peça aqui, tá? Mas ele ficou um dos personagens mais leves assim no meu ArtStation lá, depois quem quiser conferir. Ele não chegou a passar de 25 mil tris, assim, que é um número bem leve mesmo, assim, hoje roda, dependendo, roda até em celular, assim, né? Então, ele aparece dessa forma dentro do game. E o terceiro aqui que eu vou comentar com vocês, antes de mostrar, esse aqui foi o que mais teve divergência, assim, porque vocês vão reparar que ele é bem complexo, e quando ele chegou até mim, me disseram que ele era uma mistura do Nazgûl com uma Ferrari. Eu olhei e falei, legal. Hoje ele lembra bastante aquele personagem do Venom, né, que é o
acho que é o Nu, né, que é o inimigo do Venom, assim, né, que tem uma aranha vermelha no peito, né? Então já foram já tinham previsto isso, foi antes de aparecer o Nu nos quadrinhos, tá? Então não tem risco do jogo ser processado por plágio. Então tá aí, né, essa versão desse personagem. E aonde que foi a polêmica com ele, com esse personagem? Onde que teve as divergências no conceito? Porque ele lembra muito o primeiro ali, né, que eu mostrei do Terno. Ele tá de frente, ele tá de lado, ele tá de costas, tem ali mostrando um recorte do detalhe das peças, né, que são linkadas da cabeça ao ombro, né? Qual foi então a parte que aconteceu? Quando eu cheguei a modelar, eu modelei o High Poly pro estúdio, né? E aí, quando eu entreguei essa versão do High Poly para o estúdio para poder receber os feedbacks, o feedback que eu recebi é que a visão de frente não batia com a visão de lado e não batia com a visão das costas, que estavam errados e que a peça estava errada, né? Então, quando a gente olhava assim, e a proporção da altura dele não tava batendo, porque ele era mais heróico, ele tinha a cintura mais fina, o ombro mais largo, enfim, teve algumas divergências. E aí, o que é legal, né, eu comentar com vocês, né, o fato de eu também desenhar, nesse caso, me ajudou e me salvou, né, de ter que ficar refazendo a peça e batendo a cabeça com o estúdio por muito tempo até descobrir o que está acontecendo. Eu simplesmente peguei e fiz um dossiê do conceito, né, para mostrar que as peças não batiam, que a proporção do desenho ele tinha 8 cabeças e meia e o personagem tinha 9 cabeças e meia, então essa proporção de altura dele não estava batendo, né, não batia no desenho com o personagem, lembrando que né, uma skin para o personagem, então ele tinha que, né, encaixar a altura do joelho no modelo era diferente do uniforme, então alguns conceitos que a gente acaba conversando, né? Então essas coisas a gente conversou, entendeu, aí o pessoal compreendeu o que estava acontecendo, que era realmente algumas ideias do desenho que não batia no desenho que não batia de frente, de lado, né, e de costas. E aí, finalmente, o personagem passou, né? Foi para o estúdio e entrou no jogo, tá lá para o pessoal jogar, né? Então esse aqui foi um dos personagens também. Coloquei esses 3 exemplos aí para vocês terem uma ideia. Eu normalmente, tá, gente, trabalho com esses 3 softwares, tá? Trabalho com o Maya, com o ZBrush e o Substance Painter, tá? Normalmente eu trabalho com eles, mas também trabalho com o Blender, tá? Também, com outros softwares eventualmente, assim. Já trabalhei com o XGen, tá? Do próprio Maya, o XNormal para gerar texturas. Usei nesse projeto, principalmente, o XNormal para puxar cores, né? Que eu fazia eventualmente dentro do ZBrush, né? E o Substance Painter para dar textura. Tudo bem? Até aqui alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Não estou vendo ninguém, então não sei se estão... Se alguém tiver alguma pergunta quiser, pede para alguém transmitir, né? Tá tranquilo? Então vamos lá, né? Bom, antes de eu mostrar aqui na prática para vocês algumas coisas, eu vou deixar aqui, depois eu vou voltar, obviamente, para quem quiser ver esses trabalhos, entre outros, né, e quiser acompanhar um pouco mais das coisas que eu faço, tá? No meu Instagram é o Pedro_Caraca, tá? E no meu ArtStation, Pedro Caraca, tá? No artstation.com/Pedro Caraca. Vocês vão também poder ver outras coisas e, obviamente, quem quiser mandar perguntas ou coisas relativas ao 3D e ao meu trabalho, quiser mandar por lá, fique à vontade também, tá? Bom, pode perguntar. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. Só verificando se tem alguém aqui no auditório que tem alguma dúvida. Opa, tem aqui. Aqui. Eu queria fazer uma pergunta, que é: o que você recomenda um
iniciante na modelagem 3D fazer? O que seria bom para já pegar de costume para já melhorar na carreira? Bom, uma pergunta bem comum, assim, o maior erro que acontece do pessoal que está iniciando é achar que só o ZBrush resolve. Existe e quando eu falo isso não é porque eu sou contra o ZBrush, eu adoro, é um software maravilhoso, tá? Mas tem muita coisa que o pessoal acaba desconsiderando quando está começando a aprender a 3D, a aprender a modelar 3D. Por exemplo, o processo de retopologia é um processo que é muito negligenciado, muito mesmo, assim. É um processo que faz parte, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que ele é importante, tá? Mas é legal e é importante que vocês saibam porque modelador em ZBrush existem vários. Agora, modelador 3D mais completo, aquele que vai resolver os problemas, a não ser que você vai, obviamente, fazer só modelagem para colecionável. Aí tudo bem, você pode, né, ter um conhecimento mais específico com software de modelagem livre, como o ZBrush. Mas se você quiser entrar realmente assim de cabeça na área, é interessante saber mexer com textura, é interessante saber preparar uma peça low poly, saber preparar bem uma peça com uma boa silhueta, com uma contagem mínima de tris para que ela rode dentro de um jogo de videogame, né? Então, principalmente o nosso mercado, que é o nosso mercado e o mercado mundial que tá crescendo muito, a área de mobile, né? Então, quando a gente fala de jogos mobiles, por exemplo, você tem que pensar que você tem que tirar o mínimo, fazer o máximo possível com o mínimo possível, né? Porque ele tem que rodar no máximo de celulares possível no mundo, né? Então não dá para nivelar, né? Não é como se eu fosse fazer um jogo, por exemplo, quando a gente fez o jogo do Avatar, do Quest for Balance, a gente tinha em mente o Nintendo Switch, né? E aí você trabalha com a limitação do software ali, você sabe qual você vai trabalhar. Agora, se você vai trabalhar com celular, o limite é muito mais baixo. Por exemplo, eu trabalhei no PKXD e o limite era muito mais baixo, né? Então a gente tinha uma contagem de tris que não chegava a passar de 2.000, né? E a textura que a gente usava era literalmente só textura de cor. Então a gente tinha que lidar com isso, ou às vezes vertex color, que é nesse sentido. Então, ter esse conhecimento dessas linhas seria interessante. E para quem está começando a fazer assets mais fáceis. Quando eu falo assets mais fáceis, são menores, assim. Se você vai fazer, por exemplo, uma modelagem de um jogo, tem muito asset que eu não ponho no meu portfólio, assim, mas, por exemplo, tem esse cajado que é a primeira vez que eu mostrei, eu nunca não coloquei ele no meu portfólio, nunca postei ele no Instagram, né? Mas foi rápido de fazer, foi foi rápido, foi gostoso de fazer e ficou bonito o resultado final. Então isso já é um ótimo material, já é um ótimo asset de cenário que você pode colocar num portfólio e ele vai ser muito bem visto, assim. Tá? Então, isso é a minha dica para quem está começando, assim, tá? Dar uns passos um pouco mais reais, assim, né? O pessoal também acaba vendo muita coisa acima da nuvem, assim, e acaba se frustrando, né? Tá bom? Se tiver mais perguntas, senão, continua aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não estou vendo ninguém, então vamos lá. Bom, vou colocar aqui para vocês. Como eu comentei com vocês, então, a gente pode trabalhar em algumas áreas, tá? Diferentes. Quando eu falo diferentes, é o seguinte: não sei se vocês estão vendo aí, mas coloquei aqui na tela um asset, um hero asset que eu preparei com os meus alunos, né? Na minha turma de modelagem 3D. A gente faz uns estudos ali de assets, de cenários e hero assets, né? Então, um hero asset é aquela peça, aquele asset, para quem não está acostumado ao termo asset, é um objeto de cena que ele vai ser funcional e vai ser prático, de alguma forma, né? Então, aqui no caso, uma arma, né? Pode atirar doce, pode atirar balas, pode atirar flores, enfim, depende do tema do jogo. Você quer um tema bem cartunesco, onde a gente trabalhou aqui o high poly dele, né? Então ele está aqui, por exemplo, ele tem 5 milhões de polígonos, e é muito, né? 5 milhões de polígonos para um jogo, só para vocês terem uma ideia, eu acho que nenhum cenário inteiro de um jogo chega a ter isso. Assim. Talvez hoje até tenha, pela capacidade dos jogos, mas ainda assim existem LODs, existem alguns sistemas que a gente faz para enganar, assim, para que fique só perto do personagem
ali tudo renderizado e tudo muito bonito, né? Mas essa peça aqui, por exemplo, ele tem 5 milhões. Uma arma dessa dentro de um jogo com 5 milhões de polígonos é literalmente um desperdício, tá? Um personagem médio chega aí a uns 30 mil tris, tá? Então, esse aqui tem 5 milhões, essa peça aqui, tá? Ela tá bem grande. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui de perto, ó. Vou renderizar aqui para a gente ver. Deixa eu renderizar ele com wireframe amostra aqui para que vocês possam enxergar, ó. Tá vendo, ó? São centenas de milhares de quadradinhos bem pequenininhos, né? Tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Então tem 5 milhões desse camarada aqui, né? Então, esse daqui é o high poly. Esse daqui é o momento em que eu posso exagerar dentro da minha peça, né? Para que eu possa modelar, possa fazer desenhos, possa esculpir nela. Então, eu posso fazer várias coisas na minha peça quando ele tem um número de tris muito alto, que é nesse caso aqui, ou número de polígonos, né? Vamos. Quando eu falo tris, tá, gente? Para não ficar linguagem de maluco, né? Para quem não souber o que eu estou falando, um polígono, né? Como vocês viram ali, no 3D, você vai ter o polígono que ele geralmente vai ter 4 lados, mas o cálculo de render é todo feito em triângulos, tá? Então, quando a gente fala tris, se o seu jogo tiver, se a sua modelagem 3D tiver dois quadrados, né, ou dois quads, então ele vai ter 4 tris ali, né? Então, imagina que isso é a maneira que ele vai calcular, que é mais fácil, né, para o computador calcular e fazer o render da cena. Né? Aqui no caso a gente está falando de 5.795.000 polígonos, né? Então tem muito polígono nessa cena, tá? E aí quando a gente está trabalhando nela, peça por peça, né? Eu não vou aqui entrar nos detalhes técnicos do software, mas e sim de como a gente faz essas passagens, essas transferências. Cada subtool ou cada peça modelada aqui, ó, tá vendo? Onde eu tenho cada pedacinho dela aqui, ó, para que vocês possam entender. Todas elas eu coloquei um nome muito específico, no caso, tambor, high, ó, tem 2 tambores aqui, né? Então, ó, isso aqui pode gerar um problema, né? Então, esse aqui, na verdade, um é o cano, esse aqui não é o tambor, esse aqui é o cano. Então, já fica legal para mudar aqui, ó, rename, cano, underline, high. High o quê? High poly, né? Então, eu tenho polígonos, então esse aqui é o underline high. Então, todas essas peças, ó, tá com o nome dela e underline high. Esse sufixo é muito importante para que eu não tenha trabalho na hora de texturizar a minha peça, tá? E aí, o que que eu faço? Eu levo ela lá para o Maya, tá? No caso aqui, eu fiz uma modelagem prévia dela no Maya, depois trouxe para o ZBrush, mas tanto faz. Aquela peça que está no ZBrush, ela está com 5 milhões, e essa é a peça que vai para dentro do jogo, né? E ela está, ao número de tris, 2.000 tris, né? Então, em número de faces, ela está com 1.093, ó, o que seria o polígono, né? Então, o polígono ela tem 1.093, e o número de tris, ela tem 2.057 tris dentro do jogo. Isso aqui é super leve, tá? Isso aqui é um asset que daria para levar, por exemplo, para um jogo mobile tranquilamente, tá? Daria para levar para um celular, tranquilo, tá? Um jogo como Fortnite, um jogo como Free Fire, enfim, qualquer um desses jogos, essa peça conseguiria ir tranquilamente, tá? Então não teria nenhum sofrimento prévio por conta disso, tá? Então aqui foi feito a retopo e, obviamente, a gente precisa abrir a UV da peça, tá? Ó, como se fosse um toy art, né? Então toda essa peça, toda ela está aberta aqui, né? Onde eu trabalhei, onde eu tento otimizar os espaços, as peças, dependendo de como a pintura da peça vai ser feita também, né? Eu posso forçar o V dela, né? Os cálculos UV, né? Nós temos aqui as coordenadas U e V.
de altura, para onde eu posso trabalhar ela, ver se ela está com uma densidade interessante. Quando eu digo intensidade, percebam os quadrados escuros aqui desse xadrez na minha peça. Ó. O chess aqui, né? Todos eles se parecem em tamanho. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que se eu tacar uma textura aqui, ela vai aparecer igual em toda a peça. Né? Então, se eu fizer um risco aqui, ela vai ficar com o mesmo tamanho em todos os lugares. Né? Então, ela não vai me trazer problemas. Né? Então, não tem perigo de eu fazer por exemplo, jogar uma textura de metal, né? Nessa minha cena, aqui os risquinhos ficarem minúsculos e aqui os mesmos risquinhos ficarem gigantescos. Né? Então, é nesse momento aqui que eu gero o low poly e abro ao V. Então, essa é a segunda parte do processo. E a terceira parte do processo é onde eu levo ela para o Substance Painter. A mesma peça, vou ligar aqui a UV dela para a gente enxergar. Ó, o wireframe dela aqui, ó. É o mesmo momento, né? Trouxe aqui, ó, tá super leve. É a mesma peça de 2013 e pouquinho, né? Ó. Tá bem leve, bem fácil de fazer. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Nesse software, no Substance Painter, eu simplesmente vou trazer todas as características do meu asset low poly, aliás, do meu asset high poly, para o meu asset low poly. Então, ele vai ficar leve com a cara do asset pesado. Então, todos aqueles amassadinhos, o risco, as marcações que estão na arma, esse amassado, até esse Batman, né, que está aqui na parte de trás do metal, tudo isso aqui vai aparecer, as texturas da madeira, tudo isso aqui vai aparecer na minha peça, né, no meu low poly aqui. Como que eu vou fazer isso? Esse aqui é um software, ele foi comprado pela Adobe, né, não faz muito tempo, então agora ele é da Adobe, ele é o Adobe Substance 3D Painter, né, antes era só Substance Painter. Não mudou muito fisicamente, assim, né, mas ele ganhou um croissantzinho aqui, né, que a gente chama de bake, né, fazer o bake, então a gente já sabe agora que eu tenho 3 opções aqui, de fazer bake, editar e fazer o render. Então, se eu clicar aqui para fazer o render, a minha peça vai aparecer sem textura nenhuma, né, num cenário pré-determinado aqui, tá, que eu deixei padrão mesmo do próprio software. E vou voltar aqui para a edição, porque o render toma um pouco, né, talvez eu tenha ficado até um pouco meio robótico, né, nesse momento, se não fiquei que maravilha. Tá? E na hora que eu for dar um bake, eu tenho algumas opções aqui interessantes, né? Eu posso fazer as configurações que eu quero para minha peça, principalmente o tamanho da textura e tudo como ela vai ficar. Como que eu faço isso? Eu vou pegar um caminho, tá vendo que aqui, ó, ele tá um endereço, eu até já coloquei ele, ó, eu clico nesse enderecinho aqui, ó, e vou pegar o high poly do meu arquivo. Aqui no caso ele tá do Spider, que é também desse jogo do Hellpoint, né, do Hellpoint Blue Sun, né? Eu acabei de colocar ela lá, que é uma aranha, né? Mas eu pego aqui o meu arquivo high poly, ele já está com o endereço aqui, ó. É aquele arquivo, né, que eu trouxe do ZBrush, então onde eu salvei, eu coloco ele tem que estar com os nomes, os sufixos high, e é importante frisar aqui, ó, que a minha peça, ela tem os mesmos nomes, só que é tambor. Low, o sufixo muda aqui, ó. Cano, low, tambor, low, cano 2, low, corpo, low, cabo, low, e todas essas peças existem o seu referente, só que com o sufixo underline high. Né? Por que é isso? Porque aqui ele vai encontrar cada peça, né? Tanto é que eu peço para ele aqui na minha configuração, ó, por nome da mesh, tá? Porque por padrão ele não vem assim, ele vem always, tá? Aí ele pode fazer a textura e aparecer, eu vou até gerar um always aqui, vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Vou gerar a textura, que o tamanho da textura que ele está gerando para mim é 512. Então, eu vou gerar com 1024. E vou pedir para ele testar. Vou tirar aqui ó, o anti-aliasing, vou deixar em none, porque já faz mais leve. Vou dar um bake. Vamos dar um bake. Aqui ele vai gerando todas as texturas. Ó, normal map, World Space Normal, ID Map. O ID Map ele pode gerar cores para você que vai te facilitar a vida. Ou você pode até
trazer, né, as cores do ZBrush para cá também, né? Ambient Occlusion, Curvature, Position Thickness, aqui eu coloquei todos, tá? De High, Normals, Opacity, tá? Vale a pena depois também dar uma estudada em por que esses mapas são importantes e o que cada um mapa faz. Mas olha que legal, vou voltar para minha tela de pintura, ó, Return to Painting Mode. Olha lá que legal. Vou tirar aqui o wireframe para vocês perceberem. Tá vendo? Mesmo um mapa bem pequeno, que é um mapa de 1024, não é um mapa muito grande, para celular é um mapa grande, tá? É uma textura bem pesada. Tá? Talvez, por exemplo, um mapa de 1024, nessa distância aqui, ó, que a arma apareça dentro do game, estaria bom, né? Então isso aqui normalmente quem decide para a gente é o diretor de arte, né? Ele vai falar, os mapas são assim, né? Entrega nesse formato para a gente, né? Ou às vezes a gente pode até fazer a versão maior assim, mas lá dentro do jogo eles acabam diminuindo. Tá? Então percebam que detalhes, por exemplo, como os amassados da minha arma, eles apareceram, mas eles na verdade não existem, ó. Só estão aqui para enganar a gente. Ó. Se eu mexer aqui na luz da minha cena, vou ver que a luz ela reage como se tivesse um amassado aqui, ó. Tá vendo? Mas não é isso que acontece, não é isso que tem na peça de verdade, né? Então, aqui eu estou com uma textura de 1024, vamos aumentar. Vi que a peça deu certo, não tem nenhuma parte queimada. Ó. Olha que legal aqui, né? Até as partes fundas aqui que não existem na peça, elas acabam aparecendo, né? E reagindo à luz também, né? De uma maneira muito interessante. Olha que legal que é nesse grande amassado da peça aqui, não existe. Né? Isso aqui é muito legal. Né? Aí eu vou, deixa eu fechar aqui, fazer um bake, só que agora que eu entendi que a minha peça deu certo, eu posso eventualmente até colocar ela em 4K, né? Para poder gerar esses mapas. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui, ao invés de always, apesar de ter ficado legal, eu vou mudar para by mesh name e vou colocar um anti-aliasing de 4 aqui, né? Então já é razoável aqui para a gente poder ver na peça. Vamos ver como é que ela sai. Isso é um momento de tensão, porque 4K é uma textura bem grande, então na hora que eu puxar, ela vai começar a fazer de peça por peça lá o mapa de normal já foi, tá? Vai gerando elas aí para mim agora com uma qualidade muito mais absurda, né? Então, ó. É comum a gente gerar mapas grandes, tá, gente? E o pessoal de Tech Arts, pedir para a gente diminuir ou eles mesmos diminuírem o tamanho da textura, tá? Deixar ela com 2K, né? Com 1024, com K, né? Lá dentro da engine, seja ela qual for, tá? Então, isso também acontece, tá? Então, a questão é, a gente precisa saber otimizar ou ver para que ela funcione, né? Em qualquer tamanho. No caso aqui, eu estou colocando 4K, seria uma peça para um jogo em primeira pessoa, tá? Onde a arma aparece colada no olho do jogador. Né? Então, aí sim, seria interessante uma peça, né, com textura, uma peça desse tamanho com uma textura 4K. Né? Gerou os mapas. Tem o clássico salvamento automático da peça, né? Pronto, eu retorno aqui minha área de pintura e edição. Pronto, ó o meu mapa. Como ele está bonito. E eu posso mudar a visualização do mapa, mesmo ele estando em 4K, no caso aqui ela está sendo visualizada em 2K, tá? Então ela está em 2048, vamos ver como é que ela ficou. 4K praticamente não mudou nada, né? Os amassados estão no lugar. Posso mudar a posição da luz aqui para ver ó, como é que reagiu no Batman, como é que ficou muito mais interessante, ó, a madeira aparecendo aqui. Então é uma peça que tem
pouquíssimo polígono, né? Mas tem um visual, né, com muito polígono, né? E aí a parte mais divertida é que eu posso alterar só a visualização do mapa. Se caso o meu computador não esteja aguentando, eu posso colocar, por exemplo, uma visualização de 512. Isso aqui seria uma ótima arma para um jogo de celular, um mapa muito bom. Olha como não tem basicamente nenhuma diferença na distância de um mapa de 512 megas para um de 4K. Praticamente não muda nada. Então é nesse momento que você entende se vai ser ou não um desperdício você usar um mapa muito grande. Óbvio que se você for fazer um Hero Asset para... Se você vai fazer um Hero Asset para você montar no seu portfólio, usa todo o recurso que você puder. Coloca 4K, faz textura, põe sujeirinha, aí você faz tudo, obviamente, tá? Mas no geral, quando você vai para o jogo mesmo, assim, você dá uma certa economizada. Aqui, por exemplo, eu vou deixar ele com 2K, um asset leve, o 2K já está suficientemente bom para mim, né? E para não tomar muito tempo, né? E a gente ter tempo aí até para perguntas e tudo mais, eu vou mostrar umas coisas que a gente pode fazer. Se eu jogar só uma cor aqui nele, vou colocar aqui um vermelhão, né? Dentro da própria cor eu posso trabalhar lá, ó, Metallic, né? Eu posso deixar ele extremamente metálico aqui, ó. Posso trabalhar a aspereza dele, o roughness, né? Ó, a ponto dele ficar, ó, parecer que ele é um enfeite, né? Uma bolinha de árvore de Natal, né? Ó, parece, né? Aquele ficou vitrificado o negócio, né? Aqui no caso, o normal map, eu não vou usar nem o mapa de height, né? Então eu posso simplesmente desligar eles aqui, né, e mexer da maneira que eu achar mais legal. E aí, por exemplo, texturas que eu tenho, por exemplo, o cabo da madeira, né? Do cabo de madeira da minha árvore aqui, da minha árvore, com a árvore aqui, né? Eu falei árvore de Natal, fiquei com ela na cabeça. Eu posso procurar aqui, por exemplo, o que tem de madeira aqui para minha wood, né? Então, tem algumas texturas onde eu posso trabalhar, por exemplo, pegar aqui uma textura de madeira um pouco mais judiadinha. Pronto, pegar essa aqui, né? Pra gente puxar lá. Ficou a arma inteira, uma arma de madeira. Olha que bacana. Né? E aí eu posso, por exemplo, criar uma máscara aonde eu vou poder... Deixa eu mudar aqui a minha visão de 2D para 3D. Ó, eu posso trabalhar tanto o meu 3D como no mapa, né, da minha cena. E aí eu consigo, por exemplo, selecionar e deixar uma área específica, não, com a textura que eu escolhi, né? Eu consigo editar ela, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar alguma coisa de metal, aqui, vamos pegar pegar um metal mais amassado aqui, um metal galvanizado aqui, vamos pegar ele aqui. Deixa eu diminuir o número da minha textura, que está muito alta. Vou colocar uma cor nele. Jogar essa cor para baixo. Metal, vou deixar ele um pouco metálico. Com um número certo de brilho aqui, ó, pronto. Eu deixei laranja, misturou com o cabo. Vou deixar ela mais vermelha, pronto. Ó, vou jogar um material metálico nele aqui, a gente já muda a cor, vou jogar a cor por cima. Ó. Vou deixar esse aqui vermelhinho. Eu não posso colocar a cor junto com o metal. E aí eu tenho algumas questões que eu posso usar até como Photoshop. Eu tenho, por exemplo, modos de mesclagem. Posso colocar aqui a Multiply, né?
Posso colocar aqui overlay. Posso colocar... Vou deixar o multiply que fica bem legal, tá vendo? Já fica aquele material pintado de vermelho. E uma coisa que é bem legal de fazer, por exemplo, eu vou colocar aqui uma fill layer. Em vez de deixar ela branca, vou deixar ela um marrom aqui mais escuro. E vou trocar por uma máscara. Vou colocar aqui uma máscara de sujeira. Vou colocar aqui Edges Uber. Vou puxar ele aqui, ó. Pronto. Olha que legal. E aí eu vou conseguir, inclusive, editar essa máscara, né, para deixar mais evidente ou menos evidente. Tá vendo? Que bacana. Então é um software que ajuda bastante, né? O Substance Painter ajuda bastante, né, ó. O que isso daqui tem de legal, por exemplo? Se essa tinta vermelha eu quisesse deixá-la com mais volume, ó, eu posso, por exemplo, vir aqui ó, na cor em vez de na máscara. Agora sim eu posso usar o high. Deixa ele um pouquinho mais baixo aqui, ó. Posso mudar a cor, né? Vamos supor que essa arma fosse branca por baixo, pintada de branca. Tá? Posso deixar ela com contorno preto, ela vai ficar até um pouco mais cartunesca, dependendo de como você a vê. Né? Uma coisa meio Borderlands, assim. Né? Tá? Então ficam vários efeitos que você pode fazer aqui junto com o Substance Painter. Tá? Depois que eu terminei a minha peça, obviamente, que eu vou vir aqui e fazer um Export Texture. E aí eu vou entregar aquelas texturas, né? Vou pedir para o software dar a saída nas texturas, como eu mostrei para vocês ali no processo ali do cajado. Certo? Alguma dúvida, gente? 5 minutos finais aí pra gente? Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vou deixar aqui na tela o meu ArtStation e o meu Instagram, para quem quiser perguntar depois, se ficar tímido agora. E aí, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, pessoal? Alguém no presencial? Alguém no online? Aqui, ó. Eu tenho uma dúvida se o modelo da arma que o senhor estava utilizando foi baseado no Team Fortress 2, que acabou me lembrando, mesmo que a textura se assemelhe bastante à franquia Borderlands. Boa pergunta. Na verdade, eu não sei, porque a gente escolheu esse conceito em aula, assim, então caiu no meu colo, assim, falou, professor, vamos fazer. A gente acabou fazendo. Aí como dava para usar achei que, mas eu não sei se é do Borderlands, eu não sei se é, não sei nem de que jogo que é. A gente pegou no Pinterest essa daí. Mas tem um estilo bem parecido com o do Fortnite. Bom, pessoal, isso. Pedro, muito obrigado pela sua palestra. Uma salva de palmas, gente. Por favor, para o Pedro. Não sei se você conseguiu ouvir as palmas, mas elas foram feitas, eu garanto. E, gente, nós vamos passar agora a uma parte que eu acho que vocês estavam esperando muito. Nós teremos agora um sorteio de... Não é bem um brinde, né? Mas nós daremos para a pessoa sorteada um curso da Udemy de até R$30, a sua escolha. Nós teremos esse sorteio agora.
Ih, dormiu no bom. Infelizmente, vamos sortear outra pessoa. Round 2. Marcos Vilela Rezende Júnior. Marcos. Marcos. 30 segundos. A gente checa a RG, tá? Ih, não tá. Não tá. Não tá mesmo, né? Marcos Rezende. É o Marcola, viu? Falei, o Marcola. 3, 2, 1. Sem pressa. Ele respondeu, mas passou o tempo, gente, desculpa. Respondeu? Mas passou o tempo. Passou. Tempo. Ana Beatriz Rodrigues Chagas. Ele respondeu. Opa, boa noite, disse ele. Não, demorou. Contou, pessoal? Vocês acham que valeu? Aí, galerinha. Ó, tá Vamos na ver mão o que de o público vocês, hein? achou. Tá na mão de vocês. Tá vendo, tá? Ele tá vendo. Ó, mostra a plateia aí, ó. Mostra a Quem plateia acha que aí. não contou, levanta a mão. Quem acha que não contou? Ninguém? Ninguém? Eu acho que não. Bom, gente, pode ser você que ganhe. Sem censura, aqui pode falar à vontade. O Digi falou que valeu? Não. Ah, se o Digi disse, tá falado, gente. Me desculpa. A palavra do Digi é a última que vale. Então, só porque eu disse. Então, parabéns. Grande Marcola, nós entraremos em contato com você aí do online, na sua casa. Fique esperto no seu Telegram, que entraremos em contato. Uma ameaça. Então, gente, é isso. Novamente, eu agradeço ao Pedro, que esteve aqui conosco essa noite. Eu quero agradecer a todo mundo que veio, a todo mundo que nos acompanhou de forma online, todo mundo que esteve ao longo do dia aqui, a toda a comissão maravilhosa que organizou esse dia. Umas palmas para a comissão organizadora, por favor. Trabalharam muito para fazer esse evento acontecer. Então, de parabéns. Queria também, gente, pedir, em nome, né, da comissão, pedir desculpa a vocês pelo que aconteceu hoje. Nós perdemos a conexão na IASH, caiu. Então, nós fizemos as palestras durante a tarde toda, usando o 4G de algumas pessoas. Então, eu queria agradecer ao André Oliveira, que... Palmas para ele também, por favor, palmas para ele, porque ele usou muito do 4G para trazer as palestras, para que a gente pudesse transmitir para o pessoal online. Então, muito obrigado a ele. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui presencialmente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam online. E teremos mais amanhã. É isso, gente. Valeu. Boa noite para vocês. Palmas para mim, por favor. Pessoal que está online, a gente teve um probleminha no token, pelo que vocês falaram, a gente vai deixar mais 5 minutinhos. Se você não pegou sua presença, a gente vai lançar mais 5 minutos, aí vocês pegam e podem sair à vontade.
Entendeu? Iniciar câmera? Pô, vocês podiam ter me chamado, pô. Opa! Ah lá. Vai. Quer outro microfone? Entendeu? Eu tô com o microfone agora. Rima sim. O Bruno rima. Entendeu? Rima sim. Cadê o zoom, por favor? Tá? Ah, é outra câmera, né? Justo. Entendeu? E aí? Caraca, olha o close. Legal. Bom, agradeço a cada um de vocês que ainda estão online, aos que não estiverem, tudo bem também. Esse foi o primeiro dia da Semana de Sistemas de Informação da EASH USP em 2024. Fiquem atentos porque vem mais nos próximos dias e estaremos aqui, cada um dos dias, com cada um de vocês. Então, obrigado pela audiência e vejo vocês amanhã. Ei, André, na moral, você é um cara muito legal. Obrigado por... Vocês me citaram na live de verdade? Vocês falaram de mim, pô. Caramba, obrigado. Então, vocês podiam me chamar lá, eu tava lá fora, pô, não sei. Pô, eu disse que não podia. Você falava, gente, vem cá, eu vou na... Mano, a semana de SI me chama, eu vou, cara. Entendeu? Onde eu estiver, se eu estiver em casa, você falar, vem, eu vou. Entendeu? Mas é. Essa parte. Sobre a questão do token, Laís, você você colocou o token já alguma vez nessa palestra? O que está acontecendo é que vocês só precisam colocar uma vez o token na palestra. Então... Boa noite, Laís. Se vocês já colocaram alguma vez... Tudo bem com você, Laís? Desculpa. É isso. Se você não colocou nenhuma vez, aí realmente está acontecendo um problema. É bom na câmera, né? O Edu sabe muito. Sabe muito. Laís, você está aí? Errando o primeiro dia. Mamãe, tô na TV. Laís, você está aqui? Ah, a primeira deu certo. Ah, tá. Ah, e a gente preocupado. Tchau. 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 Boa. Tchau. Tchau. Tchau, Até mais, gente. pessoal. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Obrigado.